dia, muita paz no seu coração. Que Jesus esteja presente entre nós, trazendo o bálsamo da esperança, o contentamento dentro dos nossos corações, saúde e paz. Hoje nós vamos continuar estudando, aliás, vamos terminar Mateus 22. E o título de hoje é O Maior. Muitos de nós nesta terra nós queremos ser os maiores, ter as melhores posições, ser bem querido, bem amado, estar entre os melhores. E muitos até esquecem de Deus, que é realmente o maior nessa confusão toda, porque a realidade deste mundo passa a ser a coisa mais importante para elas. E muitas vezes a gente abandona aquele nosso amigo mais pobre, aquele nosso familiar mais pobre, ou aquele menos afortunado. Nós deixamos de lado porque eles já não são importantes para nós. O mais importante para nós, muitas vezes, é o dinheiro, a fortuna, o reconhecimento, estar no auge social. Mas nós vamos ver na lição de hoje que o maior não é nada disso. Nós já sabemos de outras lições que o maior dos sentimentos que o ser humano pode cultivar é o amor. Mas na lição de hoje nós vamos entender como é que esse amor pode trazer para nós uma completa felicidade. Como é que a gente pode ser maior no reino do Pai? Então vamos à palavra de Deus para ver o que é que está falando. Leitura de Mateus 22, versículos de 34 a 46. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Na lição de ontem, nós aprendemos que os saduceus, no final da conversa com Jesus, querendo pegar Jesus através das palavras, eles perderam e se calaram. Os fariseus que estavam em conjunto com os saduceus entraram com uma outra pergunta para Jesus, também tentando pegar Jesus através das palavras. Veja que grupo maligno.
Então, Mateus está nos mostrando pouco a pouco quem são os inimigos de Jesus, o que é que estava atrás da condenação de Jesus e da morte. Mas até agora nós já vimos que ninguém pôde provar nada contra Jesus e todos os questionamentos terminaram em silêncio. E hoje, os fariseus se reuniram e vieram perguntar para Jesus. E um deles era perito na lei. O que eram os peritos na lei? Eram os escribas. Eles eram uma espécie de advogado, de juiz, que estudavam toda a lei a fundo. E daí eles compareciam nos sinédrios e em todos os lugares em que precisava de defensoria pública para defender a questão junto dos sacerdotes, dos líderes religiosos e até dos políticos. Esses fariseus queriam saber qual é o maior mandamento da lei de Deus. Por que eu estou falando que eles queriam pegar Jesus através de palavras? Porque isso estava no Pentateuco, que é o Torá. Esse escriba, ele era especialista no Torá, em interpretar palavra por palavra para julgar as pessoas. Então, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso aí é uma referência direta daquilo que Moisés ensinou, da lei de Deus que foi trazida através de Moisés, que está escrito em Deuteronômio, que eu vou colocar aí para vocês, só para vocês compararem, porque é basicamente a mesma coisa. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Deuteronômio 6, 5. Isso vem no começo do mundo. Quando tudo começou, a lei de Moisés foi o princípio de tudo, ali de todas as leis que Deus mandou através de um ser humano. E depois de Moisés vieram os profetas, e aí nós chegamos até João Batista e aí Jesus. Isso tudo é uma fase de conhecimento de quem é Deus, qual é a sua autoridade neste mundo. Tudo isso vem de encontro a toda a pregação de Jesus Cristo. Mas quando Jesus fala com essas pessoas especializadas na lei, citando palavras que eles conhecem muito bem, que é familiar e que Jesus sabe de cor e salteado, para eles é uma surpresa muito grande. Porque como é que aquele filho de um carpinteiro que nasceu numa cidadezinha muito pobre, que nunca participou de estudos tão detalhados do Torá, ele sabia detalhes de palavras e de tudo mais? Essa é uma parte que eles não poderiam explicar. E muitas vezes ficaram sem palavras diante daquilo que Jesus falava. Jesus aí, para a surpresa dele, citando Levítico, ame o seu próximo como a si mesmo, como o segundo maior mandamento da lei de Deus. Mas é também uma coisa que esses fariseus, os saduceus, não estavam fazendo. Amar ao próximo como a si mesmo. E eles não estavam mostrando nenhum amor por Jesus. E Jesus era o seu próximo, não era? Pelo contrário, eles estavam ali como um urubu tentando achar carne para devorar. Isso tudo negava aquilo que o perito da lei deveria saber e deveria estar pondo em prática, sendo exemplo para a sua igreja. Mas a igreja daquela época era uma igreja totalmente manipulada, em que eles usavam a palavra de Deus para comandar o povo. Nós vimos que a própria moeda que era usada para pagar os impostos, o povo pagava o imposto
que não era algo social, mas era algo para custear as guerras. Então, isso é uma injustiça social muito grande, porque aquele povo, ele era um povo muito sofrido, era um povo que vivia só da agricultura, uma vida de muita dificuldade. Então, nós vamos ver que falar da lei de Torá, sem amar o seu próximo, sem colocar em prática, isso mostra toda a invalidade daquilo que Deus queria que eles fizessem. Essa segunda máxima também, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é também algo que muitos no dia de hoje questionam. Como é que eu posso amar o meu próximo que está lá roubando, que está lá fazendo todos os tipos de coisa errada? A pessoa está me maltratando, a pessoa está levantando calúnia, está mentindo. Como é que eu posso amar esse próximo como a mim mesmo? O problema é que não é isso que Jesus está falando. Preste atenção na palavra como. É uma comparação. Então, isso deve ser a medida do nosso amor. Mas não amar da mesma forma. Por quê? Se eu, por exemplo, eu não amo a mim mesmo com a verdade de Deus, a justiça, a caridade e tudo mais, eu não consigo ser uma pessoa que ama o meu próximo dessa maneira. Principalmente aquele que faz algo contra mim, não é verdade? Eu não vou conseguir isso, é uma coisa inaceitável. Mas o que Deus está falando é que dentro desse amor, a medida é que o amor ao próximo deve ser no mesmo patamar daquilo que a gente quer para a gente. Então, mesmo que a gente tenha inimigos, pessoas querendo nos passar a rasteira, pessoas nos pondo para baixo, pessoas dizendo que nós não valemos nada, mesmo que existem esse tipo de pessoa, que a gente não se coloque no lugar de Deus para julgá-los, a gente não deve colocar no lugar do carrasco para chicoteá-los, não, a gente deve oferecer o amor da melhor maneira que a gente puder, amá-los como a gente quer que eles nos amassem de volta. É isso que Jesus está falando. Então, vamos conferir isso em Mateus 7,12 a seguir. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Acho que vocês já entenderam qual é essa essência de tudo que ensinam a lei dos profetas. Essa essência são essas duas máximas, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo nesta vida. Não importa o quanto bom, o quanto maravilhoso é, mas Deus tem que ser acima de tudo. E a segunda máxima é amar o próximo como a nós mesmos. Veja que, sem essas duas considerações, tudo que os profetas vieram antes de Cristo e até o Cristo que eles chamavam de profeta, não haveria nenhum efeito, porque seriam palavras vazias. Se eu me proponho a estar aqui na frente de vocês todos os dias, falando um monte de palavras, mas eu não pratico, são palavras vazias. E elas vão retornar para mim de uma forma negativa. Por quê? Porque eu estou manipulando a palavra de Deus de uma maneira que vai enganar o nosso próximo. Agora, veja que se aquilo que eu estou falando está baseando no fato de que eu coloco Deus acima de todas as coisas e que eu, pelo menos, estou tentando todo momento da minha vida amar o meu próximo como a mim mesmo, isso aí é a compreensão
de tudo que Deus quer como essência para ensinar a palavra de Deus e também para recebê-la. Ao contrário do que muitos pensam que a pessoa tem que dar tudo que tem para o seu próximo, não importa o que o próximo está fazendo de errado. Não, gente, não é nada disso, porque o próximo tem a mesma oportunidade que eu tenho. Eles estão vivendo sobre a mesma lei que eu vivo. Tudo que Deus me deu sobre plano de vida, Deus deu também para o meu próximo. Então veja que eu não posso ser esse próximo. Eu tenho que ser a minha pessoa, me amar primeiro, para depois amar o meu próximo. Não sei se vocês me entendam. Então existe aí uma manipulação de palavras das pessoas que acham que quem tem fé não podem ter nada. Elas devem estar nas sarjetas, nas ruas. Não. Porque Deus nos deu oportunidades, nos deu talentos e a gente constrói uma vida para nós e para os nossos filhos. Agora, amar ao próximo como a si mesmo não significa a gente deixar o próximo lá dormindo, sem trabalhar, fazendo coisas erradas, e daí eu vou e tiro a comida do meu prato para dar para ele. Não significa isso, mas significa que eu não vou deixar o meu próximo morrer de fome. O que Jesus estava querendo com essas duas máximas é que tanto os judeus, os saduceus, quanto os fariseus e todos que se opunham a ele, tentando usar a palavra, tentando manipular a palavra. Aquilo que Jesus mais queria é que eles interpretassem a palavra corretamente, como Jesus estava fazendo. Aí Jesus vira a situação contra eles. Jesus faz a eles uma pergunta que é uma pegadinha. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Vejam a resposta. É filho de Davi, responderam eles. Aí está o erro de interpretação deles, que eles então não conheciam aquilo que estava escrito no Torá tão profundamente como eles diziam, ser escribas, aquelas pessoas que deveriam interpretar aquilo que Deus falou em essência e não colocar algo tão diferente. Jesus pergunta, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado, Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel, segundo Samuel 23, versículo 1. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua, segundo Samuel 23, versículo 2. Jesus novamente estava se referindo a algo que o profeta Samuel disse, como vocês acabaram de ouvir. Se ele é o Espírito do Senhor falando por intermédio dele, não pode ser o filho de Davi. Samuel está se referindo a Davi, que é o salmista, que escreveu a maioria dos salmos, que eles usavam como orações, que eles recitavam nas sinagogas e tudo mais. Vou colocar em seguida para vocês Marcos 12:37, explicando um pouquinho mais sobre isso. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Marcos 12, versículo 37. Vimos que Marcos ele explica o que isso significa e explica muito bem que Davi não poderia
ter chamado ele de meu Senhor, eles estão falando sobre o Salmo 110, que eu vou colocar em seguida. Esse salmo é um salmo escrito pelo próprio Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Salmos 110, versículo 1. A única maneira para Jesus vencer esse argumento, essas raposas que estavam ali tentando agarrá-lo, era usando aquilo que eles conheciam. E o Salmo de Davi era algo muito famoso e conhecido entre os escribas. O que acontece é que Jesus veio da descendência de Davi, mas ele não é o filho de Davi. E Jesus queria que eles reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Então veja aí o que é que Jeremias está falando. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Jeremias 23, 5. Apesar de todas as tentativas de Jesus, ele estava ali como se estivesse num tribunal. E até o povo que o seguia não o apoiava totalmente. Por quê? Porque essas pessoas poderosas, esses grupos poderosos estavam tramando contra Jesus. Então eu acho que eles estavam num nível de confusão muito grande. Vejam aí mais um versículo que vou colocar para vocês. Todos gritaram: então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Lucas 22, versículo 70. O povo em massa gritando: então você afirma que você é Filho de Deus? E vocês viram a resposta de Jesus? Vocês estão dizendo que sou. Por que isso? Porque a multidão não estava acreditando. Era uma pergunta acusatória. Não algo que eles estavam perguntando porque eles acreditavam, não. Eles estavam ali acusando Jesus e aceitando o que esses líderes religiosos estavam falando. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais atreveu a lhe fazer perguntas. Significa que eles chegaram à conclusão que, através do argumento, eles não poderiam derrotar Jesus. Mas não significa de maneira nenhuma, nós vamos ver a seguir, que eles estavam concordando com Jesus. Ou se concordaram, eles ficaram sem saída, procurando uma resposta que não encontraram. E muitas coisas nós vamos ver que só vai mudar com a ressurreição de Jesus Cristo. Porque daí eles vão ver que Jesus Cristo estava falando a verdade, porque ele voltou dos mortos. É algo que ninguém até então poderia ter feito. A arte de amar o nosso próximo como a nós mesmos vem com uma responsabilidade, que muitas vezes nós queremos ajudar alguém, mas na realidade nós estamos atrapalhando. Essa pessoa quer uma ajuda, mas é uma ajuda que irá levá-la ao abismo. Então, toda vez que a gente ajuda alguém, a gente tem que ajudar com o amor e a justiça de Deus, que é para a gente evitar essas situações. A gente nunca pode deixar de exercitar a lei do amor. Mas para a gente entender isso, a gente tem que pensar em Jesus Cristo. Como é que Deus faz para com a gente, que Deus deu a todos o mesmo nível de amor.
o mesmo nível de compreensão, de oportunidades, mas a gente tem que compreender que às vezes nós erramos, como o nosso próximo também erra. Então, amar o nosso próximo como a nós mesmos significa a gente tirar o nosso próximo que está caindo do abismo. Mas, ao tirá-lo do abismo, a gente tem que apontar uma direção para eles, mas não ser a direção. Porque tem algo nesta vida que cada pessoa tem que caminhar com seus próprios pés para chegar ao destino correto. Porque se nós fizermos ao contrário, nós estamos anulando os planos de Deus para cada um. É isso que eu penso, gente. Um bom dia, muita paz. Vamos amar o nosso próximo de todo o coração. Vamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Mas vamos aprender a amar com responsabilidade, porque é assim que Deus nos ama, sempre usando a sua justiça em qualquer situação, para que a gente não leve os outros a pecar. Um bom dia, muita paz no seu coração, que Jesus nos abençoe. Amém.